Então, pessoal, hoje vocês vão aprender a fazer o seu tubo gaseificador. A gente vai aprender a soldar a porca na ponta do nosso tubo gaseificador. E eu vou passar as amperagens da máquina certinho, né? Porque como é um tubo que não pode ter vazamento, então tem que ter uma amperagem correta, coerente, para que a gente possa conseguir fazer o nosso tubo gaseificador perfeito. E detalhe, hein, pessoal, eu vou falar no final do vídeo por que eu faço o meu tubo gaseificador com giclê. Então acompanhe o vídeo aí, que no final do vídeo eu vou estar revelando porque eu utilizo giclê de fogão no meu tubo gaseificador. E já peço para você se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixa o like. Se tiver algum comentário, comente aí que eu estarei visualizando e comentando ao decorrer do tempo. Então bora pro vídeo, pessoal. Então, pessoal, antes de tudo, a gente vai dar uma limpada na porca, né? Vai lixar ela, vai tirar todo aquele brilho que ela tem, que é para quando você for bater o eletrodo, ele não venha a ficar respingando e nem colando, né? Agora, pessoal, vou passar para vocês a amperagem. A amperagem que nós vamos estar utilizando, eu recomendo 70 amperes, porque... Então vamos lá, pessoal, vamos dar início a soldar a porca. Esse primeiro momento, pessoal, você tem que alinhar bem alinhado a porca na ponta do tubo gaseificador. E vamos dar um pingo no início, para a gente poder já fazer o alinhamento, caso fique alguma coisinha torta. Vamos esquentar a ponta do eletrodo. Esquentar a ponta do eletrodo, pessoal, porque é importante também. Agora, pessoal, nós vai o que? Alinhar a ponta do nosso do tubo, né? Quer dizer o que? Alinhar a porca. Então vou dar outro pingo na parte de cima, que já é para fixar completamente a nossa porca na ponta do nosso tubo gaseificador. E vamos dar o pingo. O que acontece, pessoal? É importante você já sempre limpar a escória, não pode deixar isso, passa a escova, tá? É importante, porque isso atrapalha na selagem e pode vir a ocasionar vazamento. Qual que é o próximo procedimento? É tirar o excesso já desse pingo, pessoal. Então a gente já tira um pouquinho, pessoal, porque isso aí já vai ajudar na selagem também, tá? Não, excesso de soda, isso também atrapalha na selagem e pode ocasionar vazamento. Eu gosto de utilizar desse jeito, pessoal, porque eu tenho a disponibilidade de estar movendo para qualquer lado que eu quiser. Então, pessoal, o próximo processo agora é a gente virar o nosso tubo e já dá outro pingo. No caso vai ser 4 pingos. Então nós temos um aqui, outro aqui, né? Agora vamos dar outro pingo nessa região, que é pra gente já continuar a selagem do nosso tubo gaseificador. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos.
Então praticamente já fica uma solda já penetrante, né? Ela já une o tubo. Tá com, aí ó, agora focou, pessoal. Então aquele mesmo processo, pessoal, já vamos lixar e tirar esse excessinho de solda aí que tá nele. Ó, temos 4 pingos, já tiramos o excesso. Agora o que que acontece? Nós vai soldar nessas, dentro do meio dos 4 pingos, que é já para selar a nossa porca, já unir com o tubo. Então vai ser o que? Uma peça só. Agora vamos dar início a essa parte aí, pessoal. Agora, pessoal, que já soldamos os 4 pingos e tiramos o excesso, então nós vamos soldar entre os 4 pingos que nós fizemos, né, no meio. E o mesmo processo, você vai soldando, tirando a escória, passando a escova e tirando o excesso com a máquina, pessoal, porque praticamente você já vai estar dando o acabamento. E no final você vai ver se tem vai ter alguma rachadura na solda ou algum furinho que venha ocasionar vazamento. Então esse processo, pessoal, já vai facilitar você a fazer rápido o seu tubo e praticamente de imediato, quase ele não tem vazamento, pessoal, nesse estilo de processo que eu estou fazendo. Lembrando, amperagem 70 amperes, tá? Então vamos continuar aí, pessoal. Aumentar aqui, ó, ligar a máquina de novo e vamos soldar o nosso tubo até o final agora. Lembrando, né, no 70 amperes, né? Então praticamente ele já une a peça, né? Já tiramos o excesso da solda, né? O que nós vamos fazer agora? Pra gente saber se tá soldado certinho, se não vai ter vazamento, vai ter que ter uma limpeza com a lima, né, pessoal? Nós vamos passar a lima na ponta, porque a lima vai dar o acabamento e só assim a gente vai saber se vai ter rachadura ou furos que venham a ocasionar vazamento no nosso tubo gaseificador. Todo o excesso. Então, para me ter certeza que não tem rachadura na solda entre o tubo e a porca, eu utilizo essa lupa, que ela dá uma aumentada, né? Não sei se vai dar para pegar aí na câmera. E eu vou rodando o tubo, observando, para ver se não tem rachadura, pessoal. Porque na câmera não pega legal, mas eu olhando aqui na lupa diretamente, eu vejo que melhor. Então essa é uma técnica que eu uso, que é para garantir que não tenha rachadura entre a porca e o tubo, porque senão vai dar o que? Vazamento. Então, pessoal, agora nós vamos à parte traseira do nosso tubo gaseificador. No caso, nós vamos soldar agora a porca, que vai sustentar o nosso registro. Então vou mostrar para vocês a forma que eu soldo a porca do tubo gaseificador. É para quando você for soldar e a sua porca estiver 100% alinhadinha, pessoal. Isso é importante, tá? Isso é importante, você soldar a sua porca bem alinhadinha. Então vamos soldar, pessoal. Viu que tá bem alinhadinho a porca junto com o tubo. Aqueceu a ponta do eletrodo, a amperagem está em 70 amperes, tá, pessoal? Vamos. Como você já deu um pingo, isso vai garantir que a nossa porca não venha mais a sair, né? Agora você verifique perfeitamente se está
fixo. Isso aqui é uma forma, pessoal, para não desalinhar a porca. Como vocês estão vendo aí, ó. Esse foi um pingo de garantia de coisa. Caso tiver alguma torturinha, como é o primeiro pingo, a gente pode ir dando umas batidinhas para lá e para cá e alinhando o resto. Agora vamos seguir aos outros processos, pessoal. Fixada. Amperagem, pessoal, 70 amperes. E lembrando, né, tem que ser rápido, né, senão você também pode furar seu tubo. Vamos aquecer a ponta. Vamos dar um pingo para garantir que o nosso tubo venha ficar bem fixado. Pessoal, agora que nós já demos 4 pingos, o que nós vai fazer? Nós vamos limpar bem essa região, tirar toda a escória. Isso é importante, não pode ter escória, pessoal, porque a escória atrapalha e pode vir a dar vazamento. Agora vamos limpar aí e fazer o outro procedimento de selar o nosso tubo, né, ou fechar completamente essa região com solda. Essa parte que eu falo agora, pessoal, que é para ficar ligeiro, porque para furar o tubo é facinho. Aí vai ter que reiniciar todo o processo. Vamos esquentar a ponta do nosso eletrodo e vamos soldar. Então tá aí, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó. Agora vamos tirar aí esse excesso e torcer para que não venha ter nenhum furo de escória. Mas se tiver, isso também não é bicho de 7 cabeças. Importante aqui, tá, pessoal? Aqui dentro também verificar com a barra, ó. Vocês podem ver que ela não travou. Então, sinal que não teve... a solda não penetrou para dentro, porque se ela entra, pessoal, ela trava o bico, aí você tem que serrar e soldar outra porca e vai perder essa porca. Então é isso aí, pessoal, vamos limpar essa parte aí e ver como ficou aí a solda. Então tá aí, pessoal, já demos um acabamento aí no excesso de solda. Não sei se a câmera consegue focar aí, pessoal. Ó, aqui houve um pequeno furo por causa de escória, né? Que é a sujeira do eletrodo, mas o restante aparentemente está perfeito. Mas para me garantir mesmo, pessoal, para vocês verem, ó, eu utilizo o que? Um detergente. Coloco um pouco de gota de detergente no tubo, espalho bem e assopro do outro lado para ver a bolha. Vamos ver se vai fazer bolha, pessoal. Ó, fez uma bolha, ó. E o restante do tubo tá ok, pessoal, só nessa parte. Aí eu faço o que? Eu bato um pequeno prego. E dou um pingo de solda. Aí eu já diminuo a amperagem. Aí já é 60 amperes. Vamos fazer esse processo aí. O procedimento, pessoal, é bater um preguinho nesse furo aí, pra gente tirar o máximo possível da escória, sujeira que tá lá dentro, e passar a lima em cima dele, que é para quando a gente bater o eletrodo já ter já uma união e uma calafetação perfeita e não vir a dar mais vazamento. Vamos soldar esse furo aí, pessoal.
Então vamos soldar esse furo aí, pessoal. Lembrando, a 60 amperes, tá? Para não ter problema de você vir a furar o tubo ou abrir mais o furo. Pode ele abrir mais, aí vai ficar ruim. Lembrando, esquente bem a ponta do eletrodo. Ó, tá vendo? Se não esquentar bem, ele falha. Então tá aí, pessoal. É rapidinho, pessoal. Bateu, já dá uma puxadinha e já tira ele fora, que senão ele pode rasgar o tubo, fazer um furo maior e acabar estragando todo o serviço que nós estamos fazendo. Agora eu vou tirar esse excesso aqui, passar a escovinha para vocês verem como ficou. Um momento. É claro, né? A gente vai tirar o excesso com a máquina e depois passar a lima. Tá aí, pessoal. Olha como ficou a nossa solda aí, ó. Vocês estão conseguindo observar aí, ó. Tentar parar um pouco mais aqui. Aí, ó. Esse é o pingo que foi dado em cima do nosso furo. Agora a gente vai tirar o excesso com a máquina e limar. E o nosso tubo tá pronto, pessoal. Pronto para colocar o registro, o adaptador, o registro não, o bico, o adaptador e o registro. Então tá aí, pessoal, esse é o resultado final do nosso tubo gaseificador ou vareta de gaseificação do nosso fogão a óleo diesel. Como vocês podem ver, então foi o resultado que viemos hoje te ver. Como vocês estão vendo aí, o nosso bico ejetor, o adaptador do registro. Então tá aí, o nosso tubo já está finalizado. E esse foi o processo de soldagem das porcas e a forma como eu faço o meu tubo gaseificador. Se você gostou, pessoal, deixa o like aí, que isso aí ajuda o canal, tá? Comente aí, ó, se tiver alguma dúvida aí, ó, deixa um comentário aí, ó. Compartilha aí com os amigos, pessoas que ainda não conhecem sistema de fogão a diesel. E o próximo vídeo que eu estarei fazendo, pessoal, vai ser da agulha, né? Vai uma agulha que a gente faz com essa barra, que ela vai dentro do nosso tubo gaseificador. Então eu vou tá passando para vocês certinho as medidas e as formas de você tá fazendo para que o seu tubo venha, pessoal, funcionar de imediato, de primeira, para que seu tubo venha a ejetar o diesel em formato de néctar, que é o diesel que eu busco para ter aquela qualidade que os meus fogões a diesel já tem. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão, Deus abençoe.